El Messias Cam, Hakan Cam. O Messias ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Já é Páscoa no Oriente Médio. Neste momento, nas lavouras e pequenas vilas, os cristãos árabes já estão se cumprimentando. Eles se cumprimentam usando esse jogo de palavras para dizer que é tempo de se celebrar. Oficialmente, diferente do Natal, a Páscoa não é reconhecida no calendário islâmico. Isso por uma razão muito lógica. Se eles fizerem isso, eles estão reconhecendo a paixão de Cristo, coisa que para o Islã nunca aconteceu. Isso também traria um grande problema para os cristãos árabes, principalmente no que diz respeito à perseguição por grupos extremistas religiosos. Confesso para você, querido parceiro de missão, que a gente queria muito estar lá, no campo, celebrando esse dia tão especial para nós, junto com os nossos irmãos árabes, os filhos de Ismael. Mas nós descansamos na providência e no poder do nosso Pai, para que no tempo certo a gente se encaminhe para lá. Os nossos planos não são os planos do Senhor, a pandemia tem atrapalhado um pouco, isso tem deixado o nosso coração triste, mas nós nos alegramos porque o Messias ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Quero desejar para você e para a sua família uma feliz Páscoa e que Jesus abençoe a sua casa. Um grande abraço do missionário Calil, da missionária Samira, uma família que vive o poder de transformar. El Messias Cam. O Messias ressuscitou. Hakan Cam. De fato, ele ressuscitou. Fiquem na paz. Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos mais uma vez nesse dia de hoje domingo, dia da Páscoa. Celebraremos a Páscoa mesmo de forma online. As igrejas ainda continuam sob a orientação do decreto, estamos fechados, com as portas fechadas, por isso estamos aqui para esse momento de culto juntamente com você. Quero te convidar para estarmos juntos nos próximos instantes. Vamos cultuar a Deus juntos, celebrando a Páscoa do Senhor Deus, nesse dia de hoje, o dia da Páscoa. Nós começaremos nesta noite ouvindo uma música alusiva ao tema, Celebrai a Cristo. Vamos cantar? Logo depois eu volto com vocês. Celebrai a Cristo, celebrai.
Pois bem, aqui estamos para então darmos continuidade a esse culto online nesse dia de hoje. E já ouvimos essa música maravilhosa. Agora então eu quero te convidar para vir comigo no texto sagrado. Se você está com a sua Bíblia, se você está reunido em casa, se você está em família, ou mesmo está sozinho, seja onde estiver, com quem estiver, onde estiver, eu quero te chamar para me acompanhar nesse tempo, lendo a Bíblia juntamente comigo, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 21 a 27, que diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou-os nas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que paira sobre nós, venha neste momento tão solene de culto nos orientar, trazer ao nosso coração o ensinamento pela Tua palavra. Eu oro por aqueles que estão neste momento conectados, estão juntamente comigo nesse tempo de culto, através das redes sociais, que o Senhor os abençoe e os guarde, juntamente com as suas famílias, que o Senhor esteja protegendo esta casa, esta pessoa, essa família, esse local. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Assim oramos e pedimos essa provisão, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, caríssimos, o dia de hoje é um tempo especial para todos nós. A Páscoa, celebrada há tantos anos, há tantos séculos, ao longo dos tempos e nos últimos tempos, ela tomou outro direcionamento e pessoas inescrupulosas acabaram dando um sentido terceiro, um outro sentido à Páscoa, diferente daquele de cuja origem ela foi instituída. O texto que nós tomamos nos remete à última noite dos israelitas em território egípcio. Naquela noite do grande terror, naquela noite que sucedeu a outros tantos dias e noites em que os egípcios foram assolados pela mão de Deus, com aquelas pragas que você já conhece, não foi diferente dessa vez, porém, um tanto quanto mais rígida, mais rigorosa a ação de Deus sobre os egípcios em função dos israelitas. O povo de Deus estava na servidão e precisava ir, precisava seguir, precisava atender o chamamento divino. O líder já estava à frente, Moisés já havia sido preparado e já havia recebido a missão de Deus, estava tudo pronto. Mas naquela última noite em que o coração do faraó ainda estava endurecido com relação a liberar o povo de Deus para ir para a sua terra, para atender o chamamento de Deus, naquela última noite a ira de Deus se acendeu sobre o povo egípcio, sobre os faraós, sobre a sua família, sobre todos
a ponto de Deus tomar uma decisão e, num ato de última praga, matar os inocentes daquele lugar. A mão de Deus pesa sobre aqueles ou as nações que tomam posições contrárias a Deus, que desobedecem a Deus. Eu fico pensando nesses dias em que o mundo inteiro está assolado por essa pandemia, em que nós todos estamos apreensivos com notícias de pessoas morrendo, entes queridos, amigos, conhecidos. Todos os dias nós temos notícia de alguém do nosso ciclo de relacionamento que deixou de existir. Muitas pessoas estão vivendo um verdadeiro terror. E esse texto nos remete, estamos falando de Páscoa, mas esse texto nos remete àquela noite em que, mais uma vez, o rei Faraó disse não a Moisés, a Arão e aos demais que estavam com ele. Disseram não a eles, não vamos liberar o povo. Deus, então, chama Moisés e ordena que ele tome algumas providências. E o texto que nós acabamos de ler, Moisés chama a todos os anciãos, os líderes de Israel, e fala com eles: olha, escolha cordeiros que representem as vossas famílias, para que possamos sacrificar a Páscoa. Aqui, Páscoa, a libertação, mas vamos ver o verdadeiro sentido da Páscoa. Quero tratar com você hoje sobre a origem da Páscoa, seus significados, o que ela representa para nós hoje, o que significa de fato Páscoa para o cristão. Vamos conversar um pouco sobre isso. Aquela noite foi uma noite sangrenta, mas algumas coisas que aconteceram lá, eu acabei de ler, e você está com a sua Bíblia aberta certamente me acompanhando. A primeira coisa, Deus manda eles prepararem para a celebração, para o sacrifício. E o sangue do cordeiro deveria ser espargido nos umbrais das portas, para marcar as portas daqueles que estavam sacrificando. Os israelitas mataram os animais, os cordeiros, fizeram o sacrifício, pegaram o sangue daqueles cordeiros e sinalizaram as portas para que à noite, quando viesse o anjo da morte, cumprindo a missão de Deus, onde tivesse a marca do sangue, eles passavam direto. E aí todos os israelitas ficaram livres da matança, enquanto na casa dos egípcios o anjo da morte entrou e matou os primogênitos a partir do rei, a partir dos filhos do rei. Morreram todos. Mas os israelitas permaneceram ilesos, porque havia uma marca do sangue, do cordeiro, sacrificado nos umbrais das portas. Mais adiante a gente aborda um pouco sobre essa questão. Mas Páscoa, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando neste momento, ela na verdade, ela é um termo de origem grega que significa passagem. É o pessar do judeu, que nos aponta para a passagem. E de fato, ela traz isso, o Novo Testamento, a graça recepciona isso da lei, como a passagem da morte para a vida, através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus, através da cruz. Nós passamos da morte para a vida. Jesus fala disso quando ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A passagem da morte para a vida ocorre com o sacrifício de Cristo, com o sangue de Jesus. E a passagem lá, o pessar do grego aqui, ele aponta para o anjo da morte que ia passar à noite e ia matar os primogênitos. Quando Jesus morre e ressuscita, ele paga o preço do pecado dos seres humanos, restabelecendo a ligação desse ser humano com Deus. Portanto, ele liberta esse ser humano, ele tira esse ser humano da escravidão, da servidão. Páscoa é isso. Páscoa é libertação, é a ligação do caminho
é a passagem de um estado para o outro, é a passagem de um estágio para o outro. Pois bem, a Páscoa ela é uma das datas comemorativas mais importantes das culturas ocidentais. Esse termo Páscoa ele é aplicado há muitos séculos. Aqui nós estamos nos egípcios, e nesse tempo em que o povo de Israel ainda é escravizado lá, e o termo Páscoa ali é empregado então como um sentido, e primariamente no sentido de celebração da libertação daquele povo. E o sangue, a marca do sangue, é muito importante nesta celebração. A Páscoa também tem a sua origem no latim, que é o Paschae, e ela aponta para outras circunstâncias, né? Na Grécia Antiga, celebrava a Páscoa, ou Paschae, né? Mas a origem vem dos judeus. O nascedouro da celebração da Páscoa vem dessa ação de Deus na última noite no Egito, na libertação, por ocasião da libertação dos judeus. Pois bem, vamos pensar então sobre a Páscoa nas civilizações mais antigas. Alguns historiadores encontraram informações de uma festa que acontecia há milhares de anos entre os povos europeus, principalmente na região do Mediterrâneo, onde algumas sociedades, entre elas a sociedade grega, eu falei agora há pouco do Paschae ou Páscoa, né, celebrado a festa na Grécia, eles festejavam a passagem do inverno para a primavera. Observe que, com uma outra conotação aqui, isso durante o mês de março, eles faziam isso, e geralmente era uma festa realizada na primeira lua cheia, a época das flores. Esses povos da antiguidade, então, faziam uma celebração entre o fim do inverno e o começo da primavera. Era de extrema importância para eles essa festa, e ali tinha alguns rituais de cunho religioso que celebrava a sobrevivência, a fertilidade, né? Porque o inverno europeu, em tese, trazia muitos transtornos para as pessoas e dificultava a produção de alimentos. Então ela já tinha aí um outro sentido na Europa antiga, uma conotação com a sobrevivência. Pois bem, mas e a Páscoa judaica então? Entre os judeus, essa data traz um significado de extrema importância, porque marca o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito lá pelo ano 1250 a.C. Então, a celebração da Páscoa é uma celebração mais antiga, onde mais do que nós possamos imaginar, né? Ela também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, porque depois do mar, para atravessar o mar, eles, liderados por Moisés, eles celebram a Páscoa do outro lado. Mais uma vitória, e aí o sentido de passagem, o passagem, ele tem sentido aí também a passagem, deixando ali o Mar Morto, o território egípcio, e do outro lado já é território hoje jordaniano, né? A caminho de Israel. A próxima fronteira seria o Estado de Israel já. Então, quando eles passam o Mar Vermelho, que se abre pelo poder de Deus, a história toda você já conhece, mas do outro lado, o povo israelita celebra a Páscoa também com a significação desta libertação do exército de Israel, do exército egípcio, que é consumido pelas águas, e eles então são libertos da morte que os seguia através do exército egípcio, e também do sentido de passagem, a passagem do Estado de Israel, do território egípcio, para o território
jordaniano, né, através do Mar Vermelho a pés enxutos. Então, o sentido de passagem também está empregado aí. Pois bem, alguns eventos antecedem a Páscoa dos judeus. E eles são marcados por aquelas pragas que eu já citei antes aqui, não vou entrar em detalhes, mas aquelas pragas todas significam um caminho de sofrimento que o povo de Israel passou, ou levou, para chegar à celebração maior, que era a Páscoa. Se nós olharmos do ponto de vista libertação, passagem, como eu estou dizendo aqui, dentro desta linha de entendimento, nós vamos entender o caminho da cruz. Jesus, até chegar na morte e na ressurreição, ele passou o tempo de dores, carregando sobre ele os nossos pecados. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Portanto, Jesus passa um período de grande sofrimento, levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, para que na cruz, para que na sua ressurreição, nós pudéssemos ter um estado de acerto, de conserto, de realinhamento com Deus, devidamente consolidado através da Páscoa, através da ressurreição de Cristo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, Deus ordena o sacrifício em família. Observe que o texto lá vai dizer um cordeiro por família, e cujo sangue deveria ser utilizado, o sangue daquele sacrifício, daquele holocausto, deveria ser utilizado para espargir o sangue nos umbrais das portas daquela casa, daquela família. Então, o sacrifício familiar aqui significa que já começa a extinguir aqui o sacrifício total, o sacrifício nacional. Observe que cada família tem que sacrificar um cordeiro em prol dela mesma. E o sangue daquele cordeiro é que vai marcar as suas portas. E aí nós vamos ver João recepcionando Jesus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no início, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus, de uma vez por todas, ele substitui todos os cordeiros de todas as famílias. Ele, portanto, nos reconcilia com Deus, e o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, como está em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? João escreve sobre isso. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Este sangue está nos umbrais das nossas portas espirituais. Agora o anjo da morte, Satanás, ele já não entra na nossa casa. Ele não tem poder de adentrar na mente cujo sangue de Jesus está espargido na entrada dela. Esse é o grande sentido do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, este que nos liberta, este que de fato nos transfere de um estado pecaminoso para um estado de libertação. A Páscoa, ela tem esse significado sensacional. Pois bem, naquela noite, então, tudo precisava de ser feito muito rápido. Lá, os egípcios, eles comeram o pão ázimo, né? O matzá, que é o pão ázimo, porque a fuga era muito rápida. Eles tinham que preparar aquela noite tudo que tinham que preparar, porque de manhã eles iam sair do Egito, do território egípcio. Então, durante aquela noite, eles comem o matzá, que é o pão sem fermento. Isso lembra a rápida fuga do Egito, quando não sobra tempo para fermentar o pão. Olha isso. Era tudo muito rápido naquela noite, e a fermentação do pão, ele precisava de passar de um dia para o outro. A massa levedada, para que pudesse fazer o pão normal. Como tudo foi muito rápido, eles fizeram os pães para alimentar as famílias que iam sair logo pela manhã, fizeram então os pães ázimos, o pão sem fermento. Isso significa, lá na frente, quando Jesus
diz que ele é o pão da vida. Jesus é o pão sem fermento do nosso tempo pascal. Ele é o pão que não tem pecado. Ele é o único que não pecou. Observe que o fermento aqui é aquele que significa o pecado. E quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, significa que nós nos tornamos pães ázimos. Nós nos tornamos matzás. Nós nos tornamos pães sem fermento. Nós nos tornamos sem pecado. Volto mais uma vez ao texto de 1 João 1,7, quando ele diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então somos pães ázimos, somos pães sem fermento. Naquela noite, eles saíram do Egito, todos os judeus saíram de lá antes do dia raiar, e esta festa judaica, que significa passagem, então, a passagem do anjo da morte, ela é colocada, inserida nas Escrituras. Eu li agora há pouco, e você está com a Bíblia aberta, certamente está me acompanhando, é estatuto perpétuo. Quando vossos filhos perguntarem que festa é essa, diga, é festa ao Senhor, é estatuto perpétuo, é por toda a vida, é por todo o tempo. Por isso que hoje, tantos anos, tantos séculos depois, nós continuamos celebrando a nossa libertação pelo sangue de Jesus. Então a Páscoa entre os cristãos, eu falei agora sobre a Páscoa judaica, a Páscoa entre os judeus e a Páscoa entre os cristãos. Os primeiros cristãos, eles celebravam a Páscoa, a ressurreição de Jesus, quando após a sua morte, ele volta a se unir a um corpo glorificado, quando ele apareceu aos discípulos, né? Quando ele aparece para aqueles que estavam no caminho de Emaús, aparece aqueles que estavam escondidos, orando em Jerusalém, ele se coloca no meio deles, já um corpo transcendente, um corpo glorificado. Jesus, ele aparece ali, e isso para os judeus se torna uma festa. Eles passam a celebrar a ressurreição no domingo, nós vamos entender, no domingo seguinte à lua cheia, posterior aí ao chamado equinócio da primavera. Isso acontece entre 22 de março a 23 de abril. Olha que essa data está, isso para os judeus. A celebração da Páscoa, então, ela hoje, nas sociedades orientais, ocidentais, nós celebramos a Páscoa dentro do tempo exato, dentro do período exato em que os judeus também celebravam, né? Nós valorizamos hoje, enfatizamos a importância da ressurreição de Jesus. Isso é Páscoa. Quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós estamos celebrando a Páscoa. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, cumprindo as Escrituras, comendo o cordeiro, a carne do cordeiro e pães sem fermento. Eu costumo dizer que naquela última noite no Egito, os israelitas fizeram um grande churrasco, acompanhado de pão sem fermento, mas comeram a carne dos cordeiros. Sabe, em Números 2, no capítulo 9, versículos 2 e 3, na altura dessa Páscoa judaica, é que Jesus foi crucificado. Sabe, meus amigos e irmãos, então, para o crente, Jesus é o nosso cordeiro que morreu em nosso lugar. Ele é aquele cujo sangue vai marcar os umbrais das nossas portas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro de Deus, como está em João 3,16. É aquele apontado por João, né, no Evangelho, no capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro levado ao holocausto pelas famílias para livrá-los da morte, para que elas sejam libertas da escravidão do pecado. Jesus ressuscitou. Isso alegra o nosso coração. Uma breve abordagem, estamos caminhando para o fim. Eu quero falar com você algumas coisas aqui sobre a história do coelhinho da Páscoa e dos ovos. Sabe, a figura do coelho, ela está simbolicamente, assim diz a história,
ligada a essa data comemorativa, pois o animal representa a fertilidade. E o coelho produz rapidamente e em grandes quantidades. Os povos da antiguidade, para eles, o coelho era sinônimo de preservação de espécie. A representação do coelho era essa lá. Com melhores condições de vida e tal, numa época onde o índice de mortalidade estava altíssimo. O coelho tinha essa significação. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a nova esperança de novas vidas. Isso tinha essa significação. Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa? E fica a pergunta. Certamente você já está se perguntando aí. Tanto para o judeu quanto para o cristão, essa data relaciona então com a esperança de uma vida nova. Nesse sentido, até faz sentido trazer o coelho como uma simbologia, mas ele não faz parte. Já os ovos de chocolate, de enfeites, de joias, enfim, também estão nesse contexto da fertilidade, da vida e tal. E assim tem uma explicação, um entendimento, o porquê dessa representação que hoje acabou tomando o espaço do Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. A figura do coelho, da Páscoa, ela foi trazida para a América pelos imigrantes alemães, entre o final do século XVII e início do século XVIII, por aí. Na Europa inteira, eles usavam os ovos de galinha, era comum para as pessoas presentear umas às outras no dia da Páscoa. Era comum, as pessoas iam visitar a outra e levavam ovos normais de galinha, para presentear as outras. Os europeus gostam até hoje de comerem, por exemplo, no desjejum, no café da manhã, ovos quentes. Essa tradição de levar, de presentear outra família com ovos, talvez tivesse essa conotação lá no passado. Eles pintavam os ovos de cores variadas e ofereciam como presentes para as outras pessoas. Você que já morou no interior deve lembrar de um tempo em que as pessoas gostavam mesmo de fazer esse tipo de presente. Às vezes não tinham outra coisa, pegavam um frango em condições de abate e levava para o outro de presente, ia almoçar na casa do outro, levava lá um cestinho com ovos. Até alguns anos atrás no Brasil, essa prática ainda era comum. Levava um queijo, né? O mineiro, por exemplo, gosta muito do queijo. As senhoras faziam lá um queijo, um requeijão, e levava para outra amiga e tal. É comum ainda, até nos dias de hoje, isso na roça. Mas os europeus, eles pintavam os ovinhos e levavam como presente para as outras pessoas. Como o clima é frio, extremamente frio na Europa, com o passar do tempo, eles começaram a não levar mais ovos de galinha, mas fazer pequenos bolinhos de chocolate e levar, para que pudessem, nos saraus, nos encontros do chá da tarde, comer aqueles ovos com o objetivo de adquirir calor para o corpo, porque o lugar é muito frio. Este acabou desviando o verdadeiro sentido da Páscoa. E interessante, vale ressaltar aqui, isso tudo aconteceu na Europa, essa coisa do coelhinho, essa coisa, apesar de que o coelho tem lá uma origem lá no Egito, como eu já disse, mas os ovos, principalmente, tão comuns hoje nessa data, eles têm uma origem europeia, porque lá é muito frio, que se consome muito chocolate. O Brasil é um país tropical, né? O chocolate, para ser consumido aqui com o objetivo de aquecer o corpo, não faz sentido nenhum, né? E vale ressaltar ainda que a Europa hoje, por exemplo, ela não representa nem de longe, ela não é referência para o cristianismo. A Europa esfriou a sua fé com abertura, né, principalmente para o islamismo. O cristianismo está em baixa, até nos dias de hoje, na Europa. Portanto, essa é uma prática exclusivamente pagã. Mas não há mal nenhum alguém comer chocolate, não estou aqui condenando isso. Para aqueles que gostam e podem, deve consumir, mas não como um objeto que represente a Páscoa, mas
que seja algo que satisfaça o seu paladar, em qualquer época do ano, não por essa circunstância simplesmente. Bom, entre os símbolos da Páscoa, então, nós vamos ver a ceia, né? O pão e o vinho. Jesus institui na quinta-feira, antes de ser crucificado, ele chama os discípulos e manda que eles preparem a última ceia. O conceito de ceia para os judeus aqui nesse contexto de Jesus era um jantar. Não era como hoje uma representação, né, de um cálice com um pouquinho de vinho, suco de uva e um pedacinho de pão. Para os católicos, o vinho e a hóstia, mas isso para os judeus, a Páscoa, a última Páscoa que Jesus manda os discípulos preparar, foi um jantar. A prova disso é que você vê naquele quadro pintado da Santa Ceia, por exemplo, eles estavam numa mesa, Jesus e os seus discípulos, todos reunidos num grande jantar. Essa foi a celebração. E eu penso que tem muito mais conotação, mais sentido com a Páscoa original, lá do Egito, porque lá o que ocorreu foi exatamente isso. Eles mataram os cordeiros e comeram a carne deles junto com os pães ázimos. E isso não foi pequenas quantidades, porque eles estavam preparando para uma viagem de 40 anos dentro do deserto. Pois bem, nós podemos ver que ao longo do tempo outros elementos, outros símbolos foram sendo incorporados à Páscoa, que é o peixe e a cruz. Por causa exatamente do cristianismo. A partir do advento do Cristo, o cristianismo passa a ter também como símbolos o peixe e a cruz, pelas as razões que você já conhece. O peixe, muito utilizado pelos judeus na mesa, passa a ser símbolo do cristianismo a partir da expansão da igreja, onde eles tinham que marcar na areia, para identificar onde estavam passando os cristãos. Um fazia uma parte do peixe, outro vinha e fazia outra parte, identificando então que eles estavam se encontrando naquele caminho e eles estavam juntos. Por isso eles são chamados de os do caminho, aqueles que marcavam a sua passagem nos caminhos, escrevendo na areia, na terra. Pois bem, essa simbologia então nos remete ao holocausto, onde foram imolados o cordeiro na noite da matança do Egito. A cruz aponta para o cordeiro morto, para o sacrifício do cordeiro, para o derramamento de sangue. É importante lembrar que esses símbolos que eu citei aqui não devem ser os símbolos da Páscoa, deve fazer lembrar a ressurreição de Jesus. Ele nos dá a vida e uma nova esperança. A nossa verdadeira Páscoa, ela é espiritual, ela é individual, ela tem um significado para cada um de nós. É a celebração da vida, a celebração da vida eterna, é a celebração do Cristo que está em nós nos dando vida. Isso é libertação, isso é vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, Jesus está em nós. Portanto, a Páscoa acontece todos os dias. Esse dia específico nós estamos celebrando, mas o fato de Jesus ter nos libertado, isso é uma ação permanente de Deus. Devo ou não devo comer o ovo de Páscoa? Você pode comer se quiser, se não traz um obstáculo para a sua saúde, sobretudo para a sua fé, não tem problema nenhum você comer. O que não pode é isso tomar o lugar da significação da verdadeira Páscoa. Dando aí nos remetendo a um paganismo, a uma ação do paganismo. O homem não é contaminado por aquilo que ele come, desde que ele consagre isso a Deus. Nós somos contaminados por aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que entra consagrado glorifica a Deus. Deus fez todas as coisas. Tudo que ele fez é bom. Mateus 15:11 nos vai dizer que o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, sabe? Mas se você sentir tentado pela idolatria ao comer, não coma. Paulo fala disso em 1 Coríntios 8:7. Ele vai dizer isso. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Paulo trata dessas coisas lá. Alguns ainda estão habituados com os ídolos.
come esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Né? Quantos crentes chamados libertos que durante esses 40 dias que antecedem ao domingo de Páscoa não comem carne? Sabe? Tudo que Deus fez é bom. E por quê? Consumir o peixe. O peixe também tem sangue. Né? E enfim, se você achar que está exagerando ou caindo no pecado da gula, então modere, pare de comer. Esse sim é pecado. 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala disso. Né? Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não pode ter outro objetivo. Em tudo nós temos que dar graça e remeter tudo a Deus. Tudo que Deus criou é bom e serve para o alimento para o homem. O problema é quando esse homem utiliza daquilo que Deus criou para transformar a sua boa obra em objeto de culto pagão. Aí está o pecado. Como os israelitas usaram o ouro, o mais puro e precioso dos metais, para construir um bezerro de ouro e adorar como se fosse um deus. Isso é abominação diante do Senhor. O ouro não é condenado por Deus, mas o objeto de ouro que foi feito, esse sim é a idolatria. Aquele bezerro feito com os pingentes que eles juntaram tudo para fazer, se tornou um objeto de culto. Assim, meus amigos e irmãos, por analogia, o avião, que é uma invenção tão útil para os seres humanos, é utilizado na guerra para matar pessoas. A faca que corta a carne e prepara o alimento, ela pode ser usada como um instrumento para tirar a vida de pessoas. Percebe? O pecado está na ação, não naquilo que Deus criou. O pecado está na ação do homem. O homem peca, Deus não peca. Deus é santo. O outro exemplo é quando o homem utiliza o produto da uva, da cana-de-açúcar, da folha da coca, etc. São elementos que, bem utilizados, servem para a cura de pessoas, para alimento de pessoas, mas adicionado isso aí a conteúdos químicos, fermentação e outros processos, possibilita a perda da consciência, a perda da razão, resultados em muitos crimes, pecados, crimes até hediondos. Pois bem, essa nossa conversa de hoje, eu termino aqui, ela nos leva a refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. O que ela de fato significa para nós? Se cremos em um Cristo ressuscitado que vive e reina para sempre, nós temos então em nós o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas se essa não for a nossa crença, nós estamos profanando a festa que Deus instituiu como mandamento perpétuo. Que Deus te abençoe. Os nossos filhos precisam saber e passar às gerações futuras o que de fato é a Páscoa, o que de fato significa. Ela tem que nos fazer lembrar de que nós estávamos escravizados e que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele nos libertou do pecado, ele nos tirou da escravidão. Jesus nos libertou e essa libertação constitui a verdadeira Páscoa. O verdadeiro Cristo ressuscitado, ele precisa estar nas nossas vidas. Oxalá, desejo que aquele sangue espargido nos umbrais das portas dos israelitas, enquanto estavam lá no Egito, possam ter um verdadeiro significado nos umbrais das nossas portas espirituais, e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa ser a marca que nos identifica, possa ser a marca que nos liberta. Que o sangue de Jesus espargido nos umbrais das nossas portas espirituais possam impedir que o anjo da morte espiritual entre pelas nossas portas. Que os nossos filhos, as nossas gerações, possam entender esse verdadeiro significado. Ensine isso para a sua geração, para que na geração futura ela possa dizer que a verdadeira Páscoa consta da ressurreição de Cristo, excluindo qualquer outra representação que não seja essa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Aqui finalizo dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.